Meu nome é Benjamin. Estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é Um Tempo Precioso. É com grande alegria que apresento a vocês uma nova publicação muito notável, bem pesquisada e excelente de Michael Franz. O Shabat, o primeiro compromisso de Yahweh conosco. Para nossos seguidores na França, Portugal e Brasil, o livro está disponível apenas em alemão. Michael Franz mostra de forma muito clara e vívida em seu livro que Elohim sempre tem o Shabat em mente e está à procura daqueles que desejam encontrar essa joia preciosa. Assim, na introdução de seu livro, o autor relembra como Elohim trouxe o Shabat para sua vida. Vamos deixar o próprio autor falar. Antes de me aprofundar no dia de descanso semanal, eu não tinha ideia da lista impressionante de boas e excelentes razões para redescobrir este dia separado e abençoado por nosso Elohim e internalizar seu rico significado bíblico. Este dia especial é a chave para compreender as festas anuais, Moedim, de Yahweh em relação ao calendário e aos ciclos do céu, que vão muito além dos ciclos semanais, mensais e anuais. E ele é extremamente atual, pois quanto mais desafiador se torna nosso tempo e mais nossa sociedade se transforma, mais os redimidos precisam, além do alimento espiritual diário, de um refúgio confiável e de um tempo de preparação. Tudo isso e muito mais nos é dado semanalmente com este dia. Através dele, aspectos importantes da mensagem do Evangelho do Reino de Deus, Elohim, e da nossa salvação nos são revelados. Além disso, ele nos dá uma prévia da eternidade. Este dia não é apenas o coroamento de cada semana, mas é especialmente destinado a encontrar o Pai no céu e seu Filho, cultivar a comunhão e encontrar descanso e revigoramento que dão vida. Reservar tempo para Ele e buscar verdadeiramente sua presença nos leva a um tempo precioso em um lugar precioso. Somos cordialmente convidados para isso e Ele nos espera ansiosamente. Muito encorajadores são os muitos impulsos incorporados ao texto que estimulam a reflexão, como por exemplo, nunca se esqueça de que este dia serve à vida e que o mandamento da vida está acima de tudo. É uma atenção especialmente carinhosa ao leitor que Michael Franz tenha resumido todos os impulsos no final do livro e criado uma visão geral, Shabat compacto, na qual a riqueza de informações do livro está claramente escrita. Michael Franz faz duas perguntas muito notáveis que o seu livro responde detalhadamente. Será possível que o Todo-Poderoso e Vivo Elohim ainda nos espere em cada Shabat para ter comunhão conosco? Será possível que este dia não possa ser separado da mensagem do Evangelho do Reino de Elohim e da Nova Aliança? O livro revela sua beleza e seu charme quando lido na íntegra. No entanto, gostaria de ler alguns trechos dele. Nesse dia não devemos apenas olhar com gratidão para o passado, para o Criador e a conclusão de sua maravilhosa criação, mas também olhar com esperança para o futuro próximo. Yeshua voltará para assumir o seu reinado e curar toda a criação. Veja Malaquias 3, verso 20. A cura não é apenas um aspecto da misericórdia, mas um dos sinais de que Yeshua é o Messias prometido, o Mashiach. Veja a resposta de Yeshua à pergunta de João Batista, Mateus 11, 2 ao 6. Assim relata o texto seguinte no Evangelho de Mateus. Eis que havia um homem que tinha uma mão seca, e perguntaram-lhe dizendo, é lícito curar no sábado? Para que pudessem acusá-lo. Mas ele lhes disse, qual de vós, tendo uma ovelha, se ela cair num buraco no sábado, não a agarra e a tira?
Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é lícito fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda sua mão. E ele a estendeu, e ela ficou sã como a outra. Mateus 12, 10 ao 13, e confere também em Marcos 3, do 2 ao 5. Para curar, está aqui terapeu, Strong's, número 23, 23. Nosso verbo terapêutico tem sua origem aí. Ele pode ser traduzido como servir, especialmente em relação a um médico. E fazer o bem, kalos, Strong's número 2573, também significa agir de forma honrada ou correta. Por isso, neste dia, no sentido e em honra a Elohim, podemos servir uns aos outros para o bem, ou como Marcos 3, verso 4 expressa de forma ainda mais forte, salvar vidas. Impulso. Preencha este dia com o que na compreensão de Elohim serve ao bem e salva vidas. É exatamente isso que Yeshua faz. No trecho a seguir, o contexto do Shabat é facilmente ignorado. Ele desceu a Cafarnaum, uma cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E na sinagoga havia um homem que tinha um espírito de um demônio impuro. E Yeshua ordenou-lhe dizendo: cale-se e saia dele. Então o demônio o lançou no meio deles e saiu dele, sem lhe causar nenhum dano. E ele se levantou e saiu da sinagoga para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e eles pediram que ele a curasse. Ele se aproximou dela, inclinou-se sobre ela e ordenou a febre, e ela a deixou. E imediatamente ela se levantou e o serviu. Mas ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com várias doenças os trouxeram a ele, e ele impôs as mãos sobre cada um deles e os curou. Lucas 4, 31 ao 40 e também confere Marcos 1, 21 ao 34. E antes disso, Yeshua revela no mesmo capítulo, também em um sábado, a sua missão. Lucas 4, 16 ao 21. E ele veio a Nazaré, onde havia sido criado, e como era seu costume, no dia de sábado foi à sinagoga e levantou-se para ler. E lhe foi dado o rolo do profeta Isaías, e abrindo o rolo encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para anunciar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano favorável do Senhor. E enrolando o rolo, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos os olhos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Impulso. Espere revelações especiais neste dia. Vemos como o sábado e a cura estão intimamente ligados. Voltemos ao descanso. No contexto do chamado discurso do fim dos tempos, Yeshua aconselha seus discípulos: mas rogai que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no Shabat. Mateus 24, verso 20. Se esse dia não fosse mais um dia de descanso, Yeshua provavelmente não teria considerado necessário recomendar tal oração. Ele não usou o Shabat apenas como uma oportunidade para ensinar na sinagoga, porque as pessoas costumavam ir lá nesse dia para ouvir a palavra de Elohim. Pois para quem já percebeu, em Lucas capítulo 4, versículo 16, lá não está escrito que Yeshua ia ocasionalmente à sinagoga, mas segundo o seu costume. Impulso. Associe este dia a hábitos saudáveis. Ele, que agora vive nos crentes, ver Gálatas 2, verso 20, nos mostrou o propósito desse dia. Tenho dificuldade em compreender como irmãos e irmãs na fé podem presumir que os mandamentos foram abolidos,
se Yeshua, que era sem pecado e viveu os mandamentos de acordo com a vontade de seu Pai, agora habita em nós? O que ele quer e pretende expressar em nós? O que quer viver em nós? Antes de Yeshua se referir a si mesmo como o bom pastor, confere João 10, verso 11, ele nos promete no versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo e entrará e sairá, encontrará pastagem. João 10, verso 9. Isso não lembra o Salmo 23 e a relação de confiança expressa em: o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Sim, Ele quer nos pastar em verdes pastagens, nos deixar repousar ali. Ele quer nos conduzir a águas tranquilas, ou seja, cuidadosamente aos lugares de descanso à beira da água. Esta é uma das imagens poderosas que ele usa para nos mostrar claramente o que espera por todos aqueles que aceitam o seu convite e entregam suas vidas inteiramente em suas mãos. Desde que estejamos dispostos, como diz Yeshua, a levar a ele nossos fardos e cargas. Isso inclui, além dos fardos do dia a dia e da vida, também os fardos dos pecados, pois ele os carregou por nós quando morreu no Gólgota, como o Cordeiro de Elohim pelo pecado do mundo. Ver João 1, 29. Impulso: entregue seus fardos e pesares a Yeshua, pois ele quer carregá-los por você. Nesse sentido, o Shabat semanal também nos lembra que há inúmeras pessoas que ainda não ouviram suficientemente o evangelho do reino de Elohim e ainda não experimentaram esse descanso em Yeshua. Por isso, Yeshua nos dá a missão de levar essa mensagem ao mundo e fazer das pessoas seus discípulos. Veja Mateus 28, 19. Dentro de uma mensagem profética dirigida a Israel, ou melhor, aos bêbados de Efraim, está escrito: ele que lhes diz: este é o descanso, em hebraico, menuchá. Refresque ou traga descanso, em hebraico, hanehu, os cansados. E este é o refresco, ou quietude, descanso, em hebraico, margeá. Mas eles não quiseram ouvir. Isaías 28, verso 12. Queremos ouvir, mesmo que o versículo não se refira explicitamente ao dia de descanso semanal, e usar o Shabat para criar descanso para os cansados e revigorá-los? Queremos cumprir a nossa missão e, além do Shabat, ter nossa parte em trazer descanso a outras pessoas que nos é concedido somente em e por meio de Yeshua HaMashiach? Impulso: deixe que o Shabat lhe lembre sua missão de levar esse descanso a outras pessoas. Até aqui o livro. Sem a compreensão do Shabat, não podemos celebrar os dias festivos ordenados por Yah, Levítico 23, e agora os dias festivos do outono, Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot. Que todos sejam ricamente abençoados.